Olá, bem-vindos a mais uma conversa com especialistas. Estamos hoje aqui com o Dr. Lúcio Uebra, que é médico neurologista, médico do sono, médico do grupo de sono do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E a ideia com você, Lúcio, é discutir um pouco a respeito do sono em trabalhadores noturnos. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Ótimo. Lúcio, antes da gente discutir um pouco sobre os problemas de sono, eu acho que é importante a gente entender, especialmente nesse grupo de trabalhadores noturnos, como é que funciona o sono, né? O que é o ciclo circadiano e como é que ele é regulado? Bom, todo mundo já nasce com uma informação aí genética do seu padrão de sono. Então a gente carrega ao longo da vida ali uma certa regularidade do nosso padrão de sono. É claro que muda. Então, assim, criança, recém-nascido, dorme até 16 horas, aí vai encurtando, aí chega na adolescência, prolonga um pouquinho, fica para mais tarde, depois vai ficando cada vez mais cedo. No idoso tem essa tendência de dormir cedo e acordar cedo. Mas, assim, a gente tem uma certa identidade. Um horário preferencial para começar o sono, um horário preferencial para acordar, uma duração ali mais ou menos estável do sono ao longo da vida. E isso é um fator genético, muitas vezes na mesma família tem ali o mesmo padrão. Então, algumas famílias de todo mundo dorme cedo e acorda cedo, algumas famílias de todo mundo dorme tarde e acorda tarde. E isso é definido pelo nosso ritmo circadiano. A gente tem um relógio interno, então a gente tem lá no hipotálamo uma região que chama núcleo supraquiasmático, que ele define ali o relógio interno de todo o processo do corpo. Então, horário de dormir e acordar, horário de ter fome, horário do intestino funcionar, existe ali uma ritmicidade de tudo isso. E acontece que o horário de dormir e acordar, ele dura mais do que 24 horas. Então, a gente repete o nosso ciclo um pouco mais longo do que 24 horas. E aí, a gente precisa sincronizar com o horário da Terra. Então, a Terra tem um horário, um dia que dura menos do que o dia nosso de sono aí. E aí, como que a gente reseta todos os dias esse horário? A partir das pistas que a gente tem do ambiente. E a pista que mais sincroniza isso é a luz externa. Então, nós somos espécies de hábitos diurnos. A gente fica acordado durante o dia e a gente dorme à noite. E todos os dias, para a gente definir o nosso horário certinho de dormir e acordar, a gente reseta isso com a exposição à luz durante o dia. Então, a luz do sol ajuda muito a gente a ali sincronizar o nosso horário de dormir e de acordar. Então, a luz do sol é um grande sinalizador de que é hora de estar acordado. Vai diminuindo a luz, a gente começa a liberar a melatonina, que vai sinalizar que é hora de dormir. Então, é mais ou menos isso. A gente tem uma predisposição genética com um relógio biológico que fica lá no hipotálamo e a gente pega as pistas ambientais. E aí a gente tem essa sincronicidade. E nessas pistas ambientais, eu falei que a melhor é a luz, que é natural, mas existem as pistas sociais. E aí entra um pouco o que a gente vai discutir. Porque, assim, além de a exposição à luz, e às vezes, assim, a nossa rotina é tão grande, às vezes, sei lá, passa o dia inteiro dentro do pronto-socorro, não pega luz externa nenhuma, pega só a luz interna. Como que a gente sabe o horário? Porque a gente tem aí relógio que marca as horas, a gente tem o nosso horário de ir para o trabalho, o nosso horário de a pausa do almoço, o horário de, sei lá, um programa de televisão que a gente gosta. A gente tem várias pistas que também sinalizam esse horário. Aí entra essa história do fator social impactando no sono. E aí entra aí esse grande distúrbio que é o trabalho atrapalhando o sono. Então, aqui a gente chama de trabalhador diturno, que é quando o trabalho atrapalha no sentido de você precisar acordar mais cedo do que acordaria, ou que você precisa dormir mais tarde, ou até no ponto de que você não vai dormir nada porque vai passar a noite inteira trabalhando. Então, aí entra essa parte da medicina do sono em que o fator externo, o trabalho, que acaba te fazendo dormir pior ou encurtando o sono de uma forma ou outra. Ótimo. Bom, as pessoas muitas vezes não escolhem a ideia de eu quero trabalhar à noite, eu quero, quer dizer, é uma questão, uma imposição para elas, né? Então elas têm que estar acordadas durante a noite e têm que estar bem para isso, né? Ah,
elas têm que ter atenção durante a noite, né? Então, em alguns casos, vamos pegar o exemplo de um segurança, vamos pegar o exemplo de um piloto de avião ou de um motorista de ônibus, né? Eles não só precisam estar acordados durante a noite, mas eles precisam estar atentos, né? O que pode ser feito para melhorar essa atenção no período noturno? Bom, existe algumas estratégias e vai depender um pouco de como é o ritmo de trabalho dessa pessoa. Então, ela trabalha todas as noites? Ela trabalha noite sim, noite não? Ou seja, a gente vai ter que individualizar muito para criar uma rotina que seja mais adequada para a pessoa não ter tantas implicações. Mas vamos pensar assim, uma pessoa que trabalha a noite inteira, que vai ter que dormir durante o dia. Então, a gente vai ter que deixar ele mais acordado à noite e viabilizar para que ele durma durante o dia. Então, tem pessoas que é assim, que, bom, trabalham todas as noites e dormem sempre de dia. E a gente tem que adaptar isso. Vai ter pessoas que às vezes trabalham uma noite, aí folga na noite seguinte, trabalha só na outra. E vai ter pessoas que às vezes passam períodos trabalhando à noite, períodos trabalhando durante o dia, ou às vezes emendam um trabalho da noite com o dia, enfim, é uma confusão. Mas o que a gente pode fazer para a pessoa estar mais acordada durante a noite? Existe uma coisa que aí todo mundo já faz intuitivamente, que é aí uma coisa muito bem difundida, que são os estimulantes naturais. Então, cafeína. Cafeína é um estimulante. A cafeína, até uma coisa interessante de contar, até a título de curiosidade, ela entra lá naquela história lá do ritmo circadiano. É uma parte que eu não falei ainda até. Então, assim, a gente dorme porque está na hora de dormir, e toda aquela história que eu contei lá da luz e do nosso relógio biológico. E o segundo motivo que a gente dorme é que a gente acumulou ali resíduos durante o dia e que esses resíduos vão subindo até ali sinalizar, olha, hora de dormir. Um desses resíduos que a gente acumula e que vai sinalizar que é hora de dormir é a adenosina, lá da quebra de ATP. Lembra, ATP acaba gerando ADP mais fosfato e esse A aí do ADP é a adenosina. A adenosina ela vai subindo, ela vai sinalizar, olha, tem adenosina demais. Então, assim, você tem resíduo metabólico muito grande. Então é hora de dormir. E aí a adenosina se liga no seu receptor e começa ali a cascata para induzir o sono da janela de oportunidade para dormir. E a cafeína, ela estimula, ela vai ligar ali. Ela vai competir com a adenosina, não vai deixar a adenosina ligar para sinalizar que é hora de dormir. Então a cafeína, ela acaba empurrando o seu horário de dormir para mais tarde, porque ela não deixa a adenosina sinalizar que a gente está cansado o suficiente, que a gente ficou acordado o tempo suficiente. Então esse é mais ou menos o efeito do café. Ele vai empurrar o sono para mais tarde. Ele não vai eliminar o sono. Em algum momento, essa pessoa vai precisar dormir. Então, assim, não tem como a gente zerar o sono e essa pessoa nunca vai dormir. Ela vai empurrar o sono para mais tarde. Em algum momento, essa pessoa vai ali ter uma pressão tão grande de sono que vai acabar dormindo de uma hora para outra. Mas ela empurra para mais tarde. Tem pessoas que são mais sensíveis ao café, tem pessoas que são menos. E isso tem a ver também com essa história do receptor da adenosina. Ele tem um polimorfismo genético muito grande. Então, o meu receptor é diferente do seu, é diferente de outra pessoa. E tem alguns que se ligam mais fácil à cafeína, outros não. Então, por isso, algumas pessoas têm mais sensibilidade ou não ao café. Então, a cafeína é uma possibilidade. Então, assim, ela vai empurrar o sono para mais tarde. É uma possibilidade aí fácil de estar disponível em todo lugar e natural e, em teoria, mais saudável. E existe medicações estimulantes. Então, existem medicações que são até aprovadas pelo FDA para usar no trabalhador diuturno para manter ele acordado no turno. Então, existem alguns estimulantes, em geral, até que liberam mais dopamina, por exemplo, o modafinil, que é o Stavigile, ou um parente dele, que é o armodafinil, que tem uma meia-vida mais longa, que é o Nuvigil, que eles estimulam durante a noite. E existem estimulantes off-label, que aí já não tem essa indicação pelo FDA, que é, por exemplo, a Ritalina, o metilfenidato, o Venvance, que é a lisdexanfetamina. Bom, e aí a gente tem que pensar em estratégias outras, comportamentais, do tipo, tirar um cochilo antes do turno de trabalho, ou ter um momento no trabalho que ele consegue cochilar por um período curto, e melhorar o sono durante o dia. Então, essa pessoa, ela passou a noite inteira acordada, sendo estimulada ali, luz também, então luz no turno de trabalho ajuda bastante. E aí ela vai sair e vai precisar dormir.
Só que ela vai precisar dormir no horário em que tem muito barulho, muita luz, às vezes ela vai estar com fome, porque é o horário que naturalmente o corpo dela estava funcionando ali para ela produzir, para ela comer, para se alimentar. E a gente tem que enganar o cérebro para dormir durante o dia. Aí o segredo é sair do turno de trabalho, aí pegando o mínimo luz possível. Então, de óculos escuros, se possível, até existem os óculos especiais que tem a lente laranja, que a lente laranja ela bloqueia o espectro de luz azul. O espectro de luz azul é o que mais estimula para a gente ficar acordado. Então, ir direto para casa e chegar em casa, ali fazer o mínimo de atividade e já se preparar para dormir. Então, quanto mais cedo essa pessoa ir para a cama para tentar dormir mais cedo, ela vai estar mais próximo do horário biológico dela. Se precisar de indutor do sono, até é possível usar. É possível também usar melatonina para sinalizar que ali é o horário de dormir. E aí ela dorme, tentar um ambiente mais escuro possível, mais silencioso possível, mas é difícil o mundo inteiro se adaptar a você, então assim, é realmente uma dificuldade grande para o trabalhador de turno dormir durante o dia. E a tendência é até que o sono dele não seja tão longo quanto seria se ele dormisse à noite, porque ali o corpo não está completamente preparado para dormir naquele horário, mesmo sob o efeito de medicação. Então não vai ter ali todo o efeito metabólico que acontece no sono, do tipo o momento de menor temperatura corporal, essa produção hormonal, melatonina e tudo. Às vezes vai ter um pico de cortisol no horário que ele vai estar dormindo, que era o horário que ele estaria acordando. Então, assim, não é um sono tão fisiológico. E até por isso existem alguns estudos que mostram que trabalhadores de turno a longo prazo têm mais danos à saúde. Então, maior risco de cardiovascular, maior risco de desenvolver algumas neoplasias. Então, tem um estudo de enfermeiras com maior desenvolvimento de câncer de mama. E um efeito metabólico desfavorável. Então, ganho de peso, diabetes, lipidemia. Ótimo. Bom, só voltando um pouquinho ainda a complementar em relação ainda dos estimulantes, você falou aí de algumas opções que existem para tentar manter a pessoa mais alerta durante a noite, né? Mas essas medicações trazem um risco, especialmente naquelas pessoas que precisam ter uma atenção, e aí um exemplo mais clássico são os motoristas, né? A gente está sempre vendo na televisão o problema de caminhoneiros que usam medicamentos durante a noite para estar se mantendo acordado dirigindo, né? Qual que é a preocupação com isso? Quer dizer, quando que você fala, olha, não, aqui é seguro usar uma cafeína, por exemplo, quando que não, isso não deve ser utilizado? Na verdade, aqui a gente vai, quando a gente trata uma pessoa que é trabalhador de turno, principalmente nesse sentido, passar a noite inteira dormindo, a gente está correndo em relação a minimizar danos. Então, assim, a gente nunca vai conseguir reproduzir uma vida completamente saudável. Então, assim, trabalhar durante o período que você estaria dormindo sempre vai ter alguma repercussão para a saúde. Então, assim, a gente vai estar tentando deixar o mais saudável possível. Mas o mais saudável ali no cenário ótimo seria a pessoa realmente não trabalhar à noite e respeitar o horário biológico dela. Então, assim, a gente vai estar sempre ponderando isso. Assim, o que a gente pode fazer para ficar mais confortável, mais seguro e minimizar riscos. Então, essas medicações, além disso, assim, a gente tem uma preocupação grande porque elas são estimulantes e são estimulantes também do sistema cardiovascular. Aumenta o risco de taquicardia, aumenta o risco de hipertensão, e são pessoas que estão dormindo mal, estão dormindo menos, e que estão acordadas no meio da noite quando deviam estar dormindo. Então, assim, elas já têm um estresse do próprio trabalho, o estresse de estar trabalhando à noite. E a gente está dando uma carga maior de estresse, então, de substâncias que aumenta aí o efeito simpático, aumenta a pressão, aumenta o batimento cardíaco. Então, existe um aumento do risco cardiovascular do uso de estimulantes nesses indivíduos. Mas aí balança de novo, assim. O que a gente precisa para deixar a vida deles melhor, qualidade de vida melhor, mais saudável e tudo, e essa equação nunca é zero, assim. Sempre a gente vai ter que escolher ali o que priorizar. Mas nesse risco de acidente, aí depende também do tipo de trabalho.
Existe uma evidência muito clara, assim, que o indivíduo sonolento ele tem uma atenção muito prejudicada. E tem vários efeitos cognitivos também. Então, assim, uma inflexibilidade, uma tendência de repetir ali o comportamento, uma dificuldade de julgamento crítico. Então, assim, se o trabalho é complexo, ele corre o risco grande de algum acidente. Então, um acidente de trânsito, um acidente com uma máquina pesada, ou um acidente de um erro médico, enfim, de tomar uma atitude ali imprudente. A medicação, ela em teoria ajuda, porque ela diminui a sonolência e ali vai aumentar um pouco a atenção. E com isso, ali ajuda para ter menos acidente, mas não zera. Então, assim, às vezes o indivíduo ainda está sonolento sob o efeito da medicação. Vai um pouco da prudência também do indivíduo. Então, assim, se ele vai fazer alguma coisa que corre um risco maior, a ideia é ele se avaliar, assim, tão sonolento eu estou agora. E aí, tomar atitude melhor, assim, do tipo, bom, tomo mais uma dose de estimulante, tomo ali um outro estimulante, por exemplo, a cafeína, ou consigo fazer essa atividade ou não. Mas, nesse cenário do trabalhador de turno, a gente vai ter ali até o que você falou, a pessoa está obrigada ali. Então, assim, a vida obrigou ela a estar ali, então toda a circunstância dela, e ela já está sofrendo as consequências disso. Então, ela já está num momento desfavorável e que vai ter que fazer alguma escolha. Então, assim, ela não está no melhor cenário que seria para ela. Então, a vida social colocou ela num momento de desvantagem, que ela vai ter que ali escolher qual vai ser a melhor decisão, assim, para qual fator ali ela vai acabar, por exemplo, mais uso de estimulante, mais sonolência, dormir pior durante o dia, vai ter que acabar tendo alguma escolha que vai ser o menos pior. Ótimo. Bom, aí obviamente que é uma avaliação muito individualizada que vai ter que levar um pouco as características de cada trabalho específico, né? E quando a gente fala em trabalho noturno, a gente tem muitas vezes trabalhos que são muito diferentes em termos de rotina e até em rotina de escala, né? Então, só para a gente pegar algumas diferentes como a gente pode abordar. Primeiro, eu acho que é até mais fácil, eu queria que você me dissesse isso, aquela pessoa que trabalha todo dia à noite, né? Porque ela consegue estabelecer uma rotina, né? Então ela sabe quando ela vai chegar em casa, vai ter o horário dela dormir, vai ter o horário de fazer todas as coisas, né? Ah, Nesses pacientes, é mais fácil você orientar a rotina de dia, vamos dizer, de sono, de atividades, de outra, porque obviamente também tem que fazer atividade física, tem que fazer uns cuidados da casa, de tudo isso. Você consegue trabalhar isso melhor num paciente que trabalha todo dia à noite, por exemplo, ou trabalhar todo dia à noite é mais prejudicial, porque aí de fato não vai ter esse hábito de sono noturno. As escalas rotativas são as mais difíceis, porque realmente você tem que criar uma estratégia para cada cenário que a pessoa está. Eu tenho até um paciente que ele troca de escala, acho que a cada 10 dias, e aí ele passa assim, por, sei lá, esses 10 dias, acordando cedo, mais cedo do que é o natural dele, então assim, bem mais cedo, tipo 3, 4 horas da manhã. Aí depois ele passa uma escala que ele trabalha no meio da madrugada, aí depois ele tem um período de folga e assim, realmente é muito difícil ali criar essa rotina. O sono gosta de rotina, então rotina ajuda. Mas é difícil falar qual é a melhor, porque assim, o indivíduo que trabalha todas as noites, muitas vezes ele quer aproveitar o dia. E às vezes a rotina da casa não é a rotina dele. Então, ele quer ter tempo com família, ter tempo com o filho, com a esposa, e eles trabalham durante o dia. Então, às vezes, entra nesse conflito, assim. Então, é difícil mesmo, assim, tem que individualizar, entender muito bem o cenário, tanto do indivíduo, do trabalho dele, o horário dele, quanto da casa, quanto da rotina. Mas esse indivíduo que trabalha todas as noites, aí o ideal é a gente tentar criar uma rotina de horário fixo também durante os dias. E aí entra um ponto também que é conflito, às vezes, no fim de semana. Porque se no fim de semana ele volta para o horário biológico dele, que é uma tendência natural, aí toda segunda-feira vai ser muito difícil. E isso eu vou até extrapolar para a gente, assim, nem precisa ser um trabalhador de turno. A gente que tem uma tendência de acordar mais cedo do que o nosso horário biológico,
a gente vai acostumando ao longo da semana. Então, segunda-feira foi difícil, terça-feira um pouco mais fácil, aí quinta e sexta a gente já até acostumou a acordar cedo. Aí, sábado e domingo, a gente acorda super tarde. Ah, bom, passei a semana inteira acordando cedo, quero acordar mais tarde agora, ou dormir mais tarde e acordar mais tarde. Aí, segunda-feira volta a ser difícil. Então, rotina ajuda muito. E essa rotina do trabalho noturno todas as noites acaba facilitando nisso, de você criar uma rotina para esse indivíduo. Então, você consegue controlar melhor o ambiente, controlar ali o que ele vai fazer na hora de sair do trabalho, o horário da alimentação. Então, assim, você consegue criar um hábito mais saudável. Mas, por outro lado, às vezes entra em conflito muito grande com o horário do resto da família e o horário do resto do mundo, assim, porque, às vezes, ele vai querer aproveitar o dia para, sei lá, sair para pagar uma conta e é o horário que ele tinha para dormir. Então, assim, é complexo, porque entra nesses conflitos e, às vezes, principalmente quando ainda é jovem, tem essa tendência de bom, já que eu estou trabalhando à noite, vou aproveitar o dia de outra forma. E às vezes até pega outra jornada de trabalho, ou, bom, aproveita que tem um dia de folga e vai fazer aí lazer, em vez de respeitar ali um tempo ideal de sono. Todas têm a sua dificuldade, mas quanto mais rotina é melhor, porque fica mais fácil a gente orientar ali os hábitos mais saudáveis, tanto para ter um trabalho mais atento, mais alerta, quanto para conseguir prolongar o tempo de sono no período que está em casa. Legal. Bom, aí vamos partir para uma outra forma de escala de trabalho, que é o famoso 12 por 36. Então, normalmente, é aquela pessoa que trabalha um turno noturno, ele não vai trabalhar de dia, não vai trabalhar na noite seguinte, aí vai trabalhar durante o dia. Aí, trabalhou durante o dia, dorme à noite, passa o dia livre e vai trabalhar de novo à noite, né? Essas pessoas, elas de fato, elas não têm rotina. E aí, um dos pontos que você levantou, o ideal é que você tenha uma soneca você vai dormir durante o dia para poder ir para um trabalho noturno e depois vai dormir de novo durante o dia e aí, enfim, vai ter a noite aí para e aí à noite não vai ter sono, né? E aí? Aí também a gente tem que ver a facilidade que o indivíduo tem de dormir fora de horário. Então, assim, tem pessoas que se adaptam melhor, tem pessoas que têm maior dificuldade. Isso vai lá daquela história do padrão genético de cada um. Até não comentei isso, mas assim, vai ter indivíduos que se adaptam muito bem ao trabalho noturno, porque já tem uma tendência de dormir tarde e acordar tarde. Então, aquela pessoa vai ali cair num horário que para ela é mais conveniente. Tem outros que vão ser super difíceis. E tem pessoas que se adaptam mais a turnos rotativos, outros menos. Mas aí, nesse indivíduo que, bom, trabalha uma noite, outra não, a gente tem que ver a facilidade dele dormir durante o dia e o quanto que ele consegue estender esse horário. Porque aí a gente vai tomar decisão a partir daí. Então, ele passou a noite inteira trabalhando, não dormiu. Ele consegue fazer o cochilo assim que chega em casa e quão longo é esse cochilo? E mesmo cochilando ali, ele tem sono na noite seguinte, porque na noite seguinte ele vai estar livre. E aí a ideia seria ele até dormir à noite. Então, assim, tem que individualizar. Mas, em geral, trabalhou à noite, faz um cochilo durante o dia, talvez até um cochilo um pouco mais curto para conseguir dormir à noite seguinte. Aí, no dia seguinte, ele vai estar acordado durante o dia. Aí, faz um cochilo próximo do horário de ir para o trabalho, para até conseguir estar mais acordado durante o trabalho. Mas é isso, tem que ver se Tem que funciona para cada individualizar pessoa. aí de cada pessoa, né? Porque, às vezes, a gente fala, tem que fazer um cochilo antes de ir para o trabalho. Mas às vezes a pessoa demora 2 horas para chegar no trabalho. Então, aí não dá para essa regra, sabe? Então, E não vai tem sono, às vezes não tem muito. sono, né? Porque dormiu à noite, então, É, é. assim, Então, assim, vai muito do horário biológico dessa pessoa, do tanto ela se adapta e qual é a rotina do trabalho. Porque, além disso, tem a questão de... Bom, tem trabalhos que as pessoas cochilam, tem trabalhos que as pessoas não cochilam nada. Tem trabalho que as pessoas têm um horário de descanso do tipo, bom, sei lá, do plantão. A gente divide o plantão, eu durmo a primeira metade, o outro dorme a segunda metade. Então, assim, a gente tem que rastrear a rotina como um todo para conseguir pensar junto com o paciente numa estratégia. É muito individualizado. Tem essas regras gerais que eu apontei antes, do tipo mais luz durante o dia, o estimulante no período, mais luz no período de trabalho, estimulante durante o trabalho.
controlar ali o que come durante o trabalho, isso também é uma outra questão. Ir para casa com o mínimo de luz, um ambiente muito escuro, chegar em casa já ir direto para a cama, isso ajuda. Mas outras questões de horário vai depender muito da circunstância como um todo. Legal. Bom, e aí, por fim, eu queria entrar numa situação que é muito comum no meio médico, mas outros profissionais certamente vão se reconhecer dentro disso, que são pessoas que têm um trabalho noturno, muitas vezes, às vezes até tem turnos de trabalho de 24 horas, né? Mas é um turno que permite que ele tire alguns períodos de sono durante o trabalho, né? Então, você deu um exemplo de, vamos dividir metade, tem dois médicos, um vai trabalhar metade e o outro outra metade. Mas, se tem dois médicos é porque pode precisar dos dois médicos, então você vai dormir, mas sempre pode estar sendo chamado, né? E em outros casos a pessoa é quem está ali para resolver tudo mesmo, só que ele pode dormir e aí vai ser acionado quando é um especialista que vai ser acionado quando tem alguma coisa que precisa ser resolvida, né? E aí talvez seja mais difícil, porque a pessoa, ah, vamos dizer, ela foi lá 10 horas da noite, 11 horas da noite, ela foi dormir. Aí deu 1 hora da manhã, dormiu 2 horas, ele é acordado. Aí vai lá, trabalha meia hora e volta para dormir. Aí dá mais 2 horas, ele é acionado de novo, né? É, como fazer? Porque essa pessoa, ela não pode, por exemplo, tomar uma medicação que vai dormir, porque ela pode ter que acordar a qualquer hora. Mas, ao mesmo tempo, é muito comum que a pessoa que é acordada e ela volta não vai dormir mais, né? Bom, se tivesse essa resposta, ia ter muita gente aqui ligando pra gente para saber. Claro. Mas, assim, a gente dorme muito pior se a gente está nesse contexto de alerta. Assim, se a gente sabe que a gente pode ser acordado, a gente não aprofunda o sono como numa noite comum. Então, assim, o indivíduo que está dormindo numa situação em que ele pode ser acordado, ele já fica no estado de alerta. É como se o cérebro se preparasse para isso. O sono não vai ser igual. Então, ele não vai aprofundar tanto o sono, não vai fazer ali N3, a não ser que ele seja muito privado de sono, assim. Mas já tem uma tendência do sono ser mais superficial porque fica nesse estado de alerta. E o sono fica fragmentado. Então, assim, às vezes ele fica com uma privação seletiva do sono. Porque ele começa ali o sono superficial, aí quando ele vai aprofundar, ele é chamado. Aí ele não fez o sono profundo. Aí ele começa de novo o sono superficial, aí ele vai fazer o sono profundo e é chamado de novo. E aí na noite seguinte, ele vai fazer até um sono de rebote. Vai fazer muito mais sono profundo do que normalmente, porque ficou faltando o sono profundo. Mas é difícil, assim, até difícil aconselhar alguma coisa, porque a gente dorme pior, assim, é realmente uma noite que vai ser ruim, assim, não dá para considerar que você vai dormir bem no plantão e que dá para fazer todas as atividades normalmente no dia seguinte. Então, mesmo que você não seja acionado em nada, só essa chance de ser chamado já deixa o seu sono um pouco mais superficial. Existe uma tendência biológica disso. É o mesmo que acontece com a mãe quando tem o primeiro filho. Então, principalmente o primeiro filho, que ela está mais atenta, o sono fica mais superficial, fica mais fragmentado, porque ela está sempre em alerta. Então, assim, vai precisar amamentar, vai precisar cuidar da criança. E essa pessoa que está dormindo sob demanda, assim, que pode ser chamada em alguns momentos, o sono dela também fica nesse aspecto, assim, mais alerta. E não dá mesmo para tomar medicação, até porque ela pode ser acordada sob efeito da medicação, e aí às vezes até tem uma parassonia, tem um sonambulismo, tem um comportamento ali que ela não vai se lembrar, um comportamento completamente inadequado. E às vezes acontece mesmo naturalmente, ela está dormindo no sono profundo, ela é acordada. Então, quantas vezes aí qualquer pessoa, por algum motivo, foi acordada no meio da noite e acorda sem saber onde está, o que tem que fazer, ali, às vezes até um pouco desequilibrado, porque acordou no sono profundo. E o cérebro está embebido ali de GABA, então assim, ele está super inativado, super inibido ali, e ele demora realmente a ter um despertar total. Então, é uma situação ruim. Sim. O ideal era que não tivesse essas situações, ou que realmente tivesse um reconhecimento em relação ao seu padrão biológico. Então, pessoas que têm hábitos mais noturnos vão trabalhar mais à noite. Pessoas que têm um hábito mais diurno, trabalhar mais durante o dia.
Mas isso entra aí em conflito com outros interesses sociais, dinheiro e tudo. E ao longo da vida a gente vai ter vários fatores externos sociais que vão atrapalhar. Então, quando criança, o horário da escola, principalmente o adolescente que já tem uma tendência de dormir tarde, acordar mais tarde. Às vezes o horário da escola começa às 7 horas. Existe até uma discussão recente sobre voltar ao horário de verão e o tanto que o horário de verão impacta no sono. Então, assim, são fatores externos, sociais, que entram em conflito com o seu horário biológico de dormir e acordar. Vai ser sempre minimizar riscos. E nesse caso de que você pode ser acordado, é difícil criar uma estratégia. Mas tem uma coisa que a gente acaba percebendo de forma prática, é que pessoas jovens, e aí entra menos de 35 anos, se adaptam melhor à privação de sono. Então, elas estão melhores no dia seguinte e elas fazem um sono de rebote mais reparador. Uma vez que você vai envelhecendo, na noite seguinte, você não faz um sono tão profundo para compensar aquele sono perdido. Então, até aí uma coisa que poderia ser uma medida é realmente pessoas mais jovens entrarem nesses esquemas de trabalho noturno. Infelizmente Então, não é uma escolha na maioria das vezes, né? Acho exato. que essa que é a Realmente. grande questão. Em E às alguns vezes a casos. gente vê isso, assim, de pessoas que a vida social inteira atrapalha o sono dela. Ela tem que acordar muito cedo, tem que pegar o transporte, chega muito tarde, aí vai dormir muito tarde, o sono é muito encurtado, e assim, ela quer melhorar o sono, só que ela não tem oportunidade para dormir. Então, e é todo o contexto social dela. Então, o sono tem essa peculiaridade. É uma área em que, às vezes, o problema é o trabalho, o problema é os problemas que as pessoas têm, o problema é onde ela mora, e não é uma questão puramente médica. Às vezes a gente fica até na dúvida do que recomendar, porque é um caos social e não realmente um problema médico que dá para a gente ali atuar de forma mais incisiva, sabe? Legal. Uma coisa que me veio à mente agora, até pensando nisso que você falou, né? O ideal é você voltar para casa o mais rápido possível e dormir quase que de imediato, quer dizer, vai, toma banho e dorme, né? Muitas dessas pessoas, elas vão para casa em transporte público e às vezes demora uma hora, demora até mais uma hora e meia para chegar em casa, né? E nesse momento ele tem uma oportunidade para dormir, né? Uhum. Dependendo do transporte, claro, não todo mundo, mas se você tem algum transporte que permite você estar dormindo, muitas vezes vão usar esse tempo para isso. Isso não atrapalharia, porque aquela pessoa vai dormir uma hora e aí vai ter que acordar. Normalmente, quando você fala em higiene de sono, a gente justamente evita tirar esses períodos de sono mais prolongados antes de dormir, né? Aí vai chegar em casa e vai ter problema para dormir porque dormiu uma hora no ônibus. Bom, às vezes também não vai ser escolha, porque assim, o ideal seria realmente dormir num ambiente melhor. Dormir num ambiente escuro, com pouco estímulo, deitada. Mas às vezes a pressão de sono vai ser tão grande e é uma situação monótona que ela não vai resistir. Então não vale a pena ela se estimular de alguma forma, por exemplo, tomar um remédio para não dormir no ônibus. O mais comum nesses casos é a pessoa não escolher dormir e realmente dormir por exaustão. Então aí entra aquela história da adenosina. Então assim, não está na hora dela dormir, mas ela acumulou ainda mais adenosina, porque o horário dela que sinalizou a adenosina era aqui, e ela continuou acordada, a adenosina continuou subindo. E isso cria esse conceito de pressão de sono. Essa pessoa aqui, se ela ficar um pouquinho quieta no lugar escuro, ela vai adormecer, e às vezes abruptamente, assim, de não conseguir controlar. Então, a tendência vai ser essa, assim, de não ser uma escolha do tipo, nossa, vou aproveitar um ônibus para dormir, mas porque ela não vai resistir ao sono e acaba dormindo. E aí, nesse contexto, é melhor dormir do que não. Porque se ela vai se estimular para não dormir, aí é como se ela estivesse aumentando mais uma hora de trabalho, mais uma hora de privação de sono, e depois a gente não sabe se ela vai conseguir compensar isso. Então, ali, nessa contenção de danos, talvez dormir ali, aproveitando o transporte, vai ser melhor do que não dormir. É uma questão muito individualizada aí, depende de outros fatores aí também, né? Só para É. finalizar, Lúcio, em relação a medicamentos, acho que fica muito mais difícil a indicação de medicamentos nessas situações, porque a pessoa não tem uma rotina, né?
mas eu queria falar especificamente da melatonina, porque a melatonina é uma medicamento, é um hormônio que muitas vezes é usado de forma inadequada, né, para controle de sono e que tem indicações muito pontuais. Uma das principais dela é o jet lag, né? Pessoas que vão estar indo viajando para outros fuso horários, vão mudar o fuso horário, o ciclo circadiano. Mas esses trabalhadores noturnos, muitas vezes, eles sofrem o que a gente chama de jet lag social, né? Ou seja, é o mesmo efeito de mudança de fuso horário. Qual que é o papel da melatonina nesses tipos de trabalhadores? Então, a melatonina é uma boa medicação para sinalizar o horário de dormir e acordar. Então, ela tem um efeito muito melhor, que a gente chama de cronobiótico, de definir horário do que induzir sono. E no trabalhador de turno, às vezes a gente precisa sinalizar o horário dele de dormir. Então, ele vai dormir fora de um horário habitual dele. Então, a melatonina ajuda nisso. E aí, uma boa indicação é mais ou menos isso: 2 horas antes do horário pretendido para dormir. E já nesse intervalo de 2 horas até a hora de dormir, pouca luz, porque a luz inibe a liberação aí natural da melatonina. Então o que a gente vai fazer com a melatonina aí é expor o nosso indivíduo à melatonina num horário que não é o que o corpo dele produziu. Então o corpo dele produziu à noite, só que ele não dormiu. Só que agora a gente precisa sinalizar que ele precisa dormir de dia. Aí a gente vai expor a melatonina durante o dia para sinalizar o horário dele de dormir. Então nisso ela tem um bom efeito. Então é a mesma história do jet lag. A pessoa está num fuso horário diferente, que vai precisar dormir num horário diferente. E aí a gente vai expor a melatonina para sinalizar o nosso processo do ritmo circadiano, que é um horário diferente, como se fosse enganar o cérebro. Então vai expor a melatonina num horário que não é o horário que ele está acostumado, para facilitar o sono. Isso ajuda. Então é uma boa indicação da melatonina. Uma boa indicação, né? Agora, aí como é que é? Vamos dizer, o dia que ela trabalha à noite, ela pode tomar um dia sim, um dia não, usar isso de forma, vamos dizer, mais frequente ou menos frequente, ou precisa ter uma coisa mais planejada e de rotina? Se o horário dela de trabalho for muito regular, ela pode tomar diariamente. Então, se ela trabalha todos os dias à noite, vai dormir todos os dias durante o dia, ela pode tomar isso de forma regular. Aí pode até acontecer de, com o tempo, a produção da melatonina dela mudar de horário ali temporariamente e até por algum momento não precisar da melatonina se ela segue essa regra, inclusive fim de semana. Mas se o horário dela aí é daquela história de 12 por 36 e tudo, ela pode tomar no dia que realmente ela precisa induzir o sono durante o dia. E aí no dia livre, que ela não dorme, não trabalha à noite, ela até ali ter só o efeito biológico mesmo da produção da melatonina dela. Não existe evidência, isso assim, até o médico sempre fica atento a isso. Bom, hormônio, a gente sabe usar um hormônio exógeno às vezes diminui a liberação do hormônio endógeno. Então, será que com o tempo a pessoa para de liberar a melatonina? Não existe evidência de um bloqueio ali da liberação da melatonina em quem toma melatonina a longo prazo. Então dá para fazer esse uso SOS ou esse uso regular, aí dependendo do ritmo dela de trabalho. Mas eu faria isso. Então, o indivíduo que tem um horário de trabalho, por exemplo, fixo, todos os dias à noite ele trabalha, a gente quer ali sinalizar um horário de sono diurno, aí pode usar regular. Preferencialmente sábado e domingo também, horário de folga também, para dormir durante o dia também, isso é aí uma regularidade. E esse indivíduo que trabalha em horários diferentes, aí usaria a melatonina quando ele precisa sinalizar o horário de sono diferente. Então, para dormir de dia, toma melatonina, quando vai dormir à noite, aí não tomaria. Legal. Nossa, acho que era essa a discussão um pouco. Obviamente que muita gente pode ter chegado frustrado até aqui, porque de fato às vezes não tem muito aonde ajudar essas pessoas, né? É aceitar as consequências da escolha que foi feita, né? Mas acho que trouxe algumas informações aí para direcionar um pouco essas pessoas que trabalham à noite e que têm problema de sono, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Obrigado, fico à disposição.
Obrigado mais uma vez, Lúcia.